De assunto, o pessoal do Fala Cidadão fica bravo, não. Daqui a pouco voltamos aos temas, né? Que tem muitas situações chegando. Estamos recebendo aqui nos estúdios agora o psiquiatra, doutor Rafael Juste, ele que integra a equipe do CAPS aqui de Sorriso. E o tema hoje é a campanha antimanicomial. O dia especificamente, né, dessa campanha foi ontem, no mês de maio. E é importante falar sobre, né, doutor? Bem-vindo mais uma vez. Obrigado por atender nosso convite. Bom dia. Bom dia, obrigado por estar aqui novamente, né, para falar de sempre assuntos muito relevantes. Muito bem, saúde mental, não podemos brincar, né? Não podemos brincar com isso. O que é esse movimento, doutor Rafael, chamado anti-manicômios no Brasil? Bem, o movimento de luta antimanicomial foi uma coisa que foi criada através de políticas públicas lá, mais ou menos na década de 80, para realmente combater o modelo de manicômios que existia existia. antigamente, no caso. Isso. Uhum. E eram modelos que não tratavam pacientes com algum transtorno mental. Eles só isolavam, muitas vezes até maltratavam as pessoas que lá Tem ficavam. muitos relatos, né, que trazem isso, Isso. infelizmente. Muitos filmes relatam isso, né? Isso, aham. Retratam Essa essa situação que história. era vivida. Daí a importância e esse movimento segue até hoje para que se mantenha, mas não quer dizer que não existe lá mais hospital psiquiátrico, é diferente uma coisa da outra, né? Sim, é muito diferente. É até importante relatar sobre isso. O movimento ainda existe para conscientizar as pessoas, né, da importância disso e até para ajudar a quebrar o estigma da psicofobia, da população crer que os pacientes com algum transtorno mental são excluídos da sociedade, tem que ter um tratamento diferenciado, porque não podem se misturar. Não é esse o sentido. A intenção da luta é realmente integrar o paciente com toda a população. E é diferente quando a gente fala de luta antimanicomial e da necessidade de ter hospitais psiquiátricos de tratamento. Sim. Né? Que manicômios não existem mais, mas ainda existem algumas unidades de hospitais psiquiátricos que, em alguns casos bem específicos, a gente acaba encaminhando o paciente para ter um tratamento um pouco mais contínuo de cuidado 24 horas. Ressalte-se que para tratamento, não para isolamento, é Não diferente, é né? isolamento, por quê? Porque mesmo quando vai para essas unidades hospitalares, eles ficam num prazo máximo de 90 dias. E aí são Em média, liberados. ali 30 dias. Aí eles voltam para continuar o tratamento aqui na sociedade mesmo. Perfeito. O modelo antigo, ele causava impactos talvez irreversíveis, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Pelo fato de isolar o paciente, era maltratado, não era aquele cuidado adequado para abordar realmente o sofrimento que ele estava apresentando. Simplesmente era um meio de tirar ele do convívio porque estava atrapalhando Dando alguma trabalho coisa. para alguém, Isso. entre aspas. Como é que essa abordagem em liberdade a esses pacientes pode ser mais eficaz do que uma internação prolongada, doutor? Abordagem, principalmente a abordagem que nós fazemos a nível ambulatorial, em consultas rotineiras, é ver exatamente o ponto onde o paciente apresenta uma maior dificuldade, maior bloqueio na socialização ou algum outro sentimento e fazer essa recuperação dele. Porque é através dessa recuperação emocional que daí ele consegue se integrar novamente com tudo. Muito bem. Como é que o CAPS lida com isso? Como é que o CAPS atua nisso? O senhor, inclusive, atende no CAPS de Sorriso, né, doutor? Sim. Eu sou o médico que atende lá no CAPS. E lá nós trabalhamos de um meio assistencial em saúde psicossocial. Que é o CAPS, ele é isso. Através de consultas rotineiras, grupos de terapia, atividades manuais, atividades laborais, tudo dentro do serviço do CAPS, de acordo com aquilo que o paciente mais tem dificuldade em conseguir se desenvolver. Trabalho manual, de que forma ele atua, ou de que forma ele age, por que ele é recomendado para a pessoa que tem alguma dificuldade nesse departamento da saúde mental, digamos? Porque alguns indivíduos eles têm muito problema em conseguir voltar a ter uma coordenação própria para fazer aquilo que tinha mais habilidade e também para poder reorganizar as habilidades sociais que eles tinham antes. Isso ajuda? Com certeza. Para todas as pessoas, seria recomendado alguma atividade, um trabalhinho manual, doutor? Eu diria que o mais importante para a gente manter uma mente saudável é nós fazermos atividade física e ocuparmos a cabeça com algum tipo de exercício.
né, exercício laboral, outro exercício. Trabalhando ou ocupando a mente de forma positiva. Exato. Leitura, enfim, tudo contribui de alguma forma para isso, né? Sem dúvida. Como é que é o acesso ao CAPS de Sorriso? Tem o atendimento com o senhor, é só a unidade de saúde que pode mandar, a pessoa pode procurar ajuda direto, como é que é isso? Não, o CAPS em Sorriso, não só em Sorriso, mas em qualquer unidade do país, por lei, o CAPS ele é porta aberta. Né? O indivíduo ele pode ir lá falar que está em sofrimento, que está precisando de ajuda, livre demanda. A partir disso, ele vai ser acolhido e, de acordo com as dificuldades que ele apresenta, vai ser agendado para os profissionais. Para fazer o atendimento. Você não precisa esperar ir para o posto de saúde primeiro, ser encaminhado. Não, pode ir não direto tem necessidade. lá. Vai ter o atendimento lá. Que desafios o senhor poderia pontuar, se é que existem, em relação a consolidar esse modelo novo de atendimento, dessa luta especificamente antimanicomial aqui no Brasil? A dificuldade é, primeiro, conscientizar as pessoas de que os pacientes com algum transtorno mental, eles não têm que estar excluídos, eles fazem parte do nosso convívio e existe uma recuperação a ponto deles conseguirem, inclusive, voltar ao mercado de trabalho, independente do transtorno que apresente. Qualquer tipo de transtorno. Qualquer transtorno. É recuperável. E as pessoas têm dificuldade de compreender isso. Sim, muito. E esse seria o principal desafio. A sociedade, o pessoal que nos ouve, a comunidade que está ligada agora no rádio, de que forma cada cidadão pode contribuir contra esse preconceito, então? Eu diria que, principalmente, acolhendo aquela pessoa que tem algum tipo de sofrimento, tentando não gerar o que nós chamamos da psicofobia, né? do preconceito contra a existência de algum tipo de transtorno. Perfeito. Aquele sujeito é maluco, não dá para conviver com ele, é assim, mais ou menos. Não, isso aí não existe. Não existe isso. Não. Bom, o senhor acabou de dizer que todo tipo de problema tem tratamento e possibilidade de remissão total, digamos assim, em termos de saúde mental, ou pelo menos a maioria dos problemas. A maioria, assim, porque remissão total, dependendo do caso, sempre vai ficar um ou outro sintoma que vai gerar algum tipo de limitação do paciente. Mas a intenção do tratamento é, independente dessas limitações, ele consiga ainda se desenvolver. Certo. Doutor, esse dia 18 de maio, Dia Nacional de Luta, né, antimanicomial, o que ele representa para os trabalhadores do setor, como o senhor é, e para também os pacientes, né, de saúde mental, digamos assim? O que representa esse movimento? O movimento representa inicialmente uma conquista de tudo que já conseguiu, tá? De acesso à saúde mental, de meios de tratamento, de formar uma equipe completa para conseguir abranger todo o serviço, mas ainda assim também representa a luta que a gente ainda tem que continuar para ter mais acesso aos serviços que a gente vê que o indivíduo vai apresentar, vai necessitar, no caso. Pode seguir, doutor. Eu ia perguntar dos mais serviços, o que seria isso? Nós vemos atualmente, principalmente aqui a nível estadual, uma grande dificuldade de encontrar locais para realmente conseguir o tratamento mais adequado para o paciente mais grave. No caso da internação necessária, digamos. Exatamente. Pelo tempo que for. Não temos vagas disponíveis. Temos só duas unidades a nível estadual e ainda assim são vagas muito limitadas. Muitas vezes o paciente demora um mês para conseguir uma vaga numa unidade assim. Chega na urgência lá para você. Sim. Seria um caso de urgência, emergência? Sim. Quando precisa da internação, no caso? Sim, porque a internação, quando nós encaminhamos, não é só por, digamos, transtornos de esquizofrenia, bipolar, coisa assim. Não, é qualquer tipo grave de transtorno. Um surto. Desde um surto de uma esquizofrenia até um usuário crônico de drogas ou álcool que usa intensamente a ponto de colocar a própria vida em risco. Precisa do cuidado, aí tem que internar para realmente poder atender. Sim. E aí o desafio seria, então, ampliar esse volume de vagas aí para vocês poderem atender melhor. Como lidar com a situação num caso de emergência? O que o senhor recomendaria? O que pode ser dito em público aqui para as pessoas? A princípio, em que local está acontecendo essa emergência, um local público ou familiar, né? Mas se não tem nenhuma habilidade na área de socorro, de primeiros suporte básico, ligar para o Corpo de Bombeiros ou para o serviço de SAMU. É a recomendação. É sempre a recomendação. Eles vão saber o que fazer e vão atender, sempre em todos os casos, dar um jeitinho de atender. Sim.
Muito bem. E a partir dali, às vezes, o paciente, se precisar de encaminhamento, terá, então, também, né? Sem dúvida. Muito bem. Em relação ao uso de medicamentos, o senhor recomenda? Se existe bastante o hábito da pessoa ir na farmácia e pedir um remedinho lá, né? O que o senhor fala sobre isso? Eu digo que a automedicação ela é mais prática, mas muitas vezes ela não é abrangente de forma adequada. Porque, eu não consigo dormir, preciso de um remédio para dormir. Um exemplo. Sim, uma situação, talvez seja o né, mais que é o mais recorrente, comum, mais talvez. comum. É só um remédio para dormir. Mas a insônia, o transtorno do sono, é uma coisa que acontece em quase todos os transtornos de saúde mental. Então, assim, você vai estar tentando Mascarar. apagar uma coisa que está lá interna e não vai se resolver. É um sintoma, então. E Exatamente. tem que tratar a causa do sintoma. Exatamente. E quem trata é a psiquiatria, ou psicologia, ou enfim, é isso. É o conjunto. O conjunto, né? O conjunto. Da situação. Muito bem, doutor. Demora. A pessoa pensa às vezes, nossa, mas começar é tratamento que leva tempo? Como é que é isso? Sim, leva tempo, porque dependendo da causa, nós temos que fazer como se fosse uma reorganização mental do indivíduo. Do paciente. E se não fizer o tratamento? Aí vai piorar a tal ponto onde o paciente acaba deixando de fazer aquelas coisas básicas da vida. Se isola completamente, para de trabalhar, não quer mais ver perto da família, e aí acaba recorrendo a outros meios de dependência, de vício, ou até meios letais, no caso de uma autolesão ou até um suicídio. Quais são, dá para nominar os casos, tipos principais que chegam lá e que precisam dessa atenção especificamente ou não? Da saúde mental? Lá no CAPS, os casos que mais aparecem são realmente os transtornos de humor, né, depressão, ansiedade e também dependência química. Dependência química. Ainda existe muito preconceito, por exemplo, em relação à depressão, que tem gente que fala que é frescura, preguiça, qualquer coisa, menos uma doença, menos um problema que precisa ser tratado? Sim. O que mais acontece ainda é esse estigma, esse preconceito, que às vezes até o próprio indivíduo tem com ele mesmo. E aí ele acaba não buscando o tratamento porque ele acha que ele está sendo frouxo. Se deixa até o limite de quase tentar ou até se mutilar para realmente buscar algum tipo de ajuda. Muito bem. Em relação às pessoas mais jovens, tem chegado casos também? A gente tem muita notícia pela internet de adolescentes se automutilando, essas coisas. Isso acontece na nossa vida real também ou é um mundo fictício paralelo à parte? É real. É real, né? E é real até da nossa realidade atual, que nível sorriso. Quando a gente pensa, isso aí acontece só em grandes locais. Não, é o pensamento que geralmente você tem. Em qualquer região tem pessoas com algum tipo de nível de sofrimento. Lá no CAPS, nós atendemos só a partir de 18 anos, só a parte pública adulto. Certo. Aqui em Sorriso nós temos o CAPS infantil que atende crianças e adolescentes. Especificamente adolescentes. Mas a demanda de procura desse tipo de atendimento é quase semelhante de quantidade de pessoas que necessitam de algum tipo de suporte. De depressão quanto automutilação, tudo no mesmo tamanho de volume de pessoas. Que pena, né, doutor? O que contribui com esse mundo louco que a gente está vivendo aí, corrido demais? Como é que a gente pode mitigar a chegada nesses pontos aí de precisar do atendimento, da ajuda, do tratamento, enfim? O principal é sempre nós buscarmos a saúde mental. Né? O que é isso, saúde mental? Dormir bem, se exercitar, se alimentar bem, manter uma rotina mais saudável e evitar os vícios. É né? o principal. Mantendo como se fosse um cronograma diário. Disciplina. Fazer uma disciplina. A pessoa não leva isso muito a sério, não, viu, doutor? Tenho certeza que a gente que está rindo agora. O que tem a ver a saúde mental com exercício físico, com comida, mas tem tudo a ver. Tem tudo a ver. A base da saúde física é exercício físico e alimentação é a base. E quando isso está desregulado, não dá problemas de pressão alta, problemas de diabetes. Não, afeta todo o sistema orgânico do corpo. Inclusive o sono, que também vai contribuir com o problema de saúde mental. Sem dúvida. Então a dica é cuidem-se. É isso, doutor? Exatamente. O que mais o senhor quer deixar dito para a gente nesse momento sobre tudo isso que nós falamos aí, doutor? O principal realmente é todo o objetivo da campanha, né? Quebrar esse estigma, esse preconceito que muitos têm ainda com todo o transtorno mental
e dizer que nós estamos sempre abertos para poder acolher todos. Perfeito. O CAPS funciona onde aqui em Sorriso, doutor? Fica ali na Avenida Dolindo Bedin, em frente ao Colégio Leonel. Perfeito. Fácil de encontrar, acessível, dia inteiro de atendimento, né? O horário comercial, 7 às 11, 1 às Manhã e 5. tarde. Perfeito. Muito obrigado, doutor. A gente está sempre de portas abertas aqui. Doutor Rafael Juste, ele que é psiquiatra, atende no CAPS de Sorriso e tem essa disponibilidade de dividir conhecimento, né, e nos alertar sobre coisas tão importantes para a gente refletir, né, doutor? Obrigada. Obrigado.